Maravilhoso, maravilhosa, que bom te ter aqui. Eu sou a professora Juliana Carolina e nós estamos, neste momento, comentando um pouquinho, apenas um pouquinho, sobre a grandiosa obra da Lígia Fagundes Telles, As Meninas, recomendada este ano para o PAS 2026. E, como nós já sabemos, esta obra é de suma importância, tendo em vista que há uma recorrência, né, já de algum tempo na prova da UEMA, um histórico, né, de já ter aparecido outras 3 vezes. Então, essa é a quarta vez que a Lígia Fagundes aparece. E, por esse motivo, alguns detalhes, sobretudo sobre a estética, a estilística, o período de produção dessa autora, são essenciais para você fazer esta prova. Maravilha? Bom, então nosso objetivo aqui hoje, né, qual é? É conhecer um pouquinho sobre esses 3 movimentos literários e do início, né, até a primeira metade do século XX, certo? Então, nós estamos falando aí mais ou menos de 1922 até 1945, que é quando inicia a geração de 45, né? A terceira fase do modernismo, que vai consolidar a estética adotada pela Lígia Fagundes Telles em um momento que a gente vai chamar de pós-modernidade ou contemporaneidade. Tá bom? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas mais importante do que tudo isso, para quem já fez o PAS, né, para quem conhece as provas anteriores, já deve ter percebido que a UEMA gosta de cobrar questões relacionadas à estilística. Então, por esse motivo, nós não vamos deixar de lado esses elementos principais em relação à estética dessa autora e vamos aqui trazer também uma análise, vocabulário, enfim, como isso pode aparecer para ti nesta prova especificamente. Tá bom? Então, quando a gente está falando de modernismo, né, esse movimento intitulado modernismo, nós precisamos ter em mente que ele foi motivado principalmente pelas vanguardas europeias. Então, essas vanguardas europeias iniciam lá no final do século XIX, né, impulsionando aí para o início desse século XX, que é quando o mundo inteiro vive uma constante modificação, orientações, guerras, enfim, tanto guerra mundial quanto guerra civil, né, acabam acontecendo durante este período. E essas vanguardas, elas vão mudar completamente o curso desta literatura. Então, é muito importante levarmos isso em conta, tendo em vista que outras vezes a UEMA estabeleceu um diálogo intertextual entre vanguardas europeias e questões relacionadas ao modernismo. Nós tivemos já 2 recorrências interessantes, tanto no que diz respeito ao surrealismo, né, que aparece ali relacionado a uma obra, Esconderijos do Tempo, de um autor chamado Mário Quintana, né, e nós já tivemos também o cubismo aparecendo. Então, esses elementos artísticos, eles podem aparecer aqui numa leitura de alguma maneira ou de outra, né, comparativa com a própria literatura, tá bom? Então, é muito importante a gente ter isso aí em mente. Então, essa vanguarda europeia, né, acabou dando corpo ao que mais tarde a gente vai ter aqui como Semana de Arte Moderna em 22, belezinha? Qual era o objetivo principal, né, deste movimento intitulado modernismo? Romper com a tradição literária. Então, você está olhando aqui, né, esse aspecto relacionado ao que nós estamos chamando de ruptura, beleza? Então, o objetivo principal era esse, olha, promover uma ruptura e uma renovação nas tradições. E a obra da Lígia Fagundes, ela é extremamente renovadora. Por que nós podemos falar disso, né? Daqui a pouco eu vou apresentar um conceito para ti e a gente vai conseguir observar quais são os elementos de renovação que foram adotados por esta autora, certo? Possui esse movimento, né, intitulado modernismo, 3 fases, com 3 enfoques diferentes, né, ou seja, objetivos diferentes para cada um dos estilos da literatura que foram elaborados aí durante esse período, beleza? Bom, qual é o contexto, né, Juliana, em que em que esta literatura do início do século XX, né, até meados do século XX, se organiza? A gente já até antecedeu um pouco isso. Inicialmente, a gente está falando aqui de Primeira Guerra Mundial, certo? Então, aquelas tensões lá do iniciozinho do século, né, relacionadas a movimentos como cubismo, expressionismo, né, dadaísmo, futurismo, são arte, produção artística, que estão vinculadas a essa conturbação, né, que o mundo vivia durante este período, certo? Aqui no Brasil nós tínhamos ali um contexto, né, situado de Primeira República, centenário de independência, né, culmina, na verdade, na Semana de 22, certo? Que é a Semana de Arte Moderna. Posteriormente nós temos um contexto aqui relacionado à Segunda Guerra Mundial, que está muito mais próximo da obra da Lígia Fagundes Telles, tendo em vista, né, que a Segunda Guerra Mundial termina em 45, né, finaliza, né, ali em 45, e a obra da Lígia Fagundes Telles é publicada posteriormente a isso, lá no ano de 73, mais especificamente, beleza? O Brasil experimenta processos relacionados a esse Estado Novo,
ali, né, na década de 30, certo? Depois um processo de redemocratização e, posteriormente, em 64, o regime militar, que com certeza é um elemento que você precisa lembrar para esta prova, tendo em vista que a obra de Lígia Fagundes Telles insere-se basicamente no ano de 68 para 69, que é quando ocorre a greve estudantil, né, aqui no contexto brasileiro, que basicamente é toda a ambientação temporal e histórica desta narrativa. Lembra disso, tá? Então, esse elemento aqui que nós estamos considerando de regime civil-militar, né, ele está relacionado a isso. Lembre-se dessa data, 1968, 1969, né? São duas datas importantes para a gente levar em consideração, que possivelmente a Lígia Fagundes publica, né, em 73, mas a ambientação está partindo aqui deste período, tá bom? Só para quem não está com isso aí fresquinho na cabeça, lembrar, né, esse movimento que a gente está chamando aqui de modernista, ele tem 3 fases: a primeira, a fase heróica, nacionalista; a segunda, uma fase socialmente engajada; e a terceira fase, que é experimental. E a Lígia Fagundes Telles, ela vai propor, em verdade, uma fusão, né, desses elementos. Então, a Lígia Fagundes, ela está nesse contexto aqui experimentalista, mas ela vai fundir, trazer um pouco esse elemento que a gente está chamando de engajado. Então, nós estamos falando aqui de um romance político. Romance político, beleza? Então, esse experimentalismo, né, da Lígia Fagundes, junto com o engajamento. Por quê, Juliana? Porque o livro buscava, sobretudo, fazer uma denúncia em relação aos desmandes, né, às torturas, aos problemas enfrentados no Brasil durante o período do regime militar, ok? Então, são as primeiras coisas que a gente deve levar em consideração. Tá, mas e essa terceira fase, Juliana, na qual essa autora, né, Lígia Fagundes Telles, se insere? O que nós precisamos destacar aqui de urgente? A primeira coisa é diversidade formal, ou seja, esse texto ele não se constrói de uma maneira que é comum até então, certo? Então, a gente vai ter um elementozinho bem interessante aqui dentro desse contexto. Que elemento é esse, Juliana? É o elemento da polifonia. O que é essa polifonia? Isso aqui significa que vai haver mais de um narrador. Mais de um narrador dentro, né, aí da obra da Lígia Fagundes Telles, certo? Esse texto, ele tem 2 focos narrativos. O foco narrativo em primeira pessoa, certo? Que é o narrador-personagem. Então, nós temos 3 narradores personagens, tá bom? Sendo eles Lorena, Lia e Ana Clara, belezinha? Só que, além desses 3 narradores, nós temos um 4º narrador, que é o narrador onisciente, o narrador em terceira pessoa. Então, é o momento em que a narrativa ela se distancia, ela sai daquele aspecto mais subjetivo e deixa evidente, né, um aspecto que é um pouco mais objetivo da coisa, analista, né, em relação aí à coisa, beleza? Então, essa polifonia, né, essa mudança na estrutura formal do texto é a primeira coisa que nós temos que observar. O texto é organizado em 12 longos capítulos, o texto é bem longo, né, de verdade, embora essa narrativa, cronologicamente, se organiza ali, em média, em 2 dias, mais ou menos, certo? A diversidade temática, e a Lígia Fagundes fala sobre temas que até então eram proibidos, certo? Então, aqui nós vamos ter os temas sociais, dentro dessa narrativa, temas sociais, e nós vamos ter os temas também pessoais. Temas pessoais. Certo? Como assim, Juliana? Explica melhor isso para mim. Temas sociais. Dependência química, a questão relacionada à política na época, a militância da Lia, por exemplo, que é uma das personagens, certo? Nós temos as questões de divisão social do trabalho, as classes sociais privilegiadas e não privilegiadas, sabe? Abuso, né, relacionado à temática do abuso sexual, enfim. Então, nós temos todo ali um contexto, né, por detrás dessa narrativa que, de algum modo ou de outro, toca em questões que são sociais. O que, na época, por acaso, né, era censurado, beleza? Só que nós temos também temáticas que são pessoais. O que significa isso? É que cada um desses personagens, em razão de trazer um aspecto relacionado a uma prosa psicológica, o que está colocado bem aqui, ó, prosa psicológica, vai trazer uma narrativa que é intimista. E essa narrativa intimista vai colocar o foco na intimidade deste narrador, no caso dessas 3 personagens,
certo? Então, nós podemos falar aqui de narrativa intimista. O que isso aqui significa, Juliana? É que eu estou falando de elementos relacionados a mim mesmo, beleza? Então, a Ana Clara falando sobre as questões pessoais dela, a Lorena falando sobre as questões pessoais dela, a Lia falando sobre as questões pessoais dela, certo? Os desejos, as relações familiares, as relações sociais, os sonhos, as angústias, a esperança. Então, toda a narrativa ela vai trazendo também essas temáticas, beleza? Esse experimentalismo estético, Juliana, seria o quê? A fragmentação, de maneira geral, né? Então, como esse texto ele é escrito numa prosa psicológica, ele tem um elemento que a gente chama de fluxo de consciência, o texto constantemente é interrompido, ou seja, a utilização de pontos em lugares que normalmente isso não aparece, beleza? E nós temos também aí nessa terceira fase um negócio que a gente vai chamar de poesia concretista. Evidentemente que esse texto que nós estamos lendo é um texto em prosa, certo? Mas isso não impede ao Ema, de repente, de trazer uma questão para ti que compare, né? Ou seja, essa literatura em prosa com essa literatura concretista, que é uma poesia, certo? Essa literatura concretista, ela coloca o foco no quê? Na materialidade da palavra. Então, mais importante do que necessariamente o conteúdo é o experimentalismo que eu faço com essa própria palavra, sabe? E por que eu empreguei ali um aspecto relacionado a uma assonância? Por que eu empreguei ali uma aliteração? Por que eu utilizei um elemento relacionado à plasticidade verbal? E esse texto aqui, ele tem esse elemento da plasticidade verbal muito forte. Plasticidade verbal. Juliana, do que se trata essa plasticidade verbal? Bom, é simples. É nada mais, nada menos do que a utilização de várias expressões que têm o objetivo de construir uma imagem na cabeça do leitor. Então, há um momento ali dentro da narrativa que ele diz que a Lia tinha um sorriso agressivo de alemão nazista e um rebolado gigado de baiana. Ponto. Compota de jaca. Então, esse texto todo, ele tem o objetivo de quê? De construir a imagem de quem era essa Lia, beleza? Então, isso aqui é uma herança, de alguma maneira ou de outra, desse elemento que nós estamos considerando aqui concretista, tá? Dentro desse contexto, já que falamos sobre prosa psicológica, certo? Vou colocar isso aqui para você, prosa psicológica, certo? Essa prosa psicológica, ela apresenta alguns elementos aqui. Quais elementos são esses? Essa fragmentação narrativa. Fragmentação narrativa é o fato de haver 4 narradores. Até então, isso não era comum dentro da nossa literatura. Em primeira e terceira pessoa. 4 narradores em primeira pessoa e um narrador em terceira pessoa. Então, se perguntar aí o foco narrativo para vocês, em primeira pessoa nós temos narrador, personagem, certo? E em terceira pessoa, nós temos narrador onisciente. Belezinha? Bom, isso aqui né, é chamado de polifonia, como eu já apresentei para vocês anteriormente. Aí nós temos aqui a ideia da linguagem coloquial. Esse coloquialismo dentro do texto é natural, porque ele busca reproduzir literalmente a forma como cada um desses personagens fala. E a personalidade de cada um deles. Lorena, rica, erudita. Então, ela usa um vocabulário mais rebuscado. Estrangeirismos, né? Isso faz parte do vocabulário dela. Agora, pense na Ana Clara, que é uma pessoa que teve pouco acesso à informação. Então, a linguagem dela é um pouco mais coloquial, mais simples, né? Lia traz jargões, vocabulários relacionados a quê? Ao contexto militar ali da época, o duplo sentido, a ambiguidade, beleza? Esse fluxo de consciência, que é o próximo elemento do qual nós estamos falando, ele tem um objetivo, o qual a não cronologia dos acontecimentos. Então, a Lorena começa narrando uma coisa bem aqui, no primeiro capítulo, de repente ela vai retomar isso lá no capítulo 8, porque no meio desse caminho, entre o capítulo 1 e o capítulo 8, ela devaneou. Então, esse elemento aqui que nós estamos chamando de fluxo de consciência está muito relacionado a um elemento que a gente vai chamar aqui de digressão. Do que se trata, Juliana, esse elemento aqui de digressão que tu estás falando? É nada mais, nada menos do que o afastamento por parte do narrador do foco temático. Afastamento do foco temático. Belezinha? Bom, essa digressão, ela está relacionada a alguns movimentos dentro dessa cronologia da obra. Então, se eu vou para o passado, eu estou fazendo um flashback. Se eu penso na possibilidade de futuro, eu estou fazendo um flash forward. Por que eu estou te apresentando esse vocabulário? Simplesmente porque a UEMA pode dizer isso,
certo? Colocar uma questãozinha ali com fragmento, você precisa perceber se esse personagem está voltando ao passado ou se ele está vislumbrando a possibilidade de futuro. Então, a digressão está ou para o flashback ou para o flash forward, respectivamente, beleza? E aí, por acaso, né, já que estamos falando sobre prosa psicológica, surge esse elemento aqui que nós estamos falando da fusão dos tempos. Nós temos um tempo psicológico, evidentemente, que está relacionado, sobretudo, à narrativa, o fato, né, da narrativa e do devaneio, da digressão de cada um desses personagens, certo? Mas nós temos aqui um tempo cronológico também, que eu já situei para ti, que é o período da ditadura militar. Então, basicamente, né, imagina-se que isso aqui aconteceu em 1969, por conta, ocasião, né, da greve estudantil, beleza? Outra coisa que acontece demasiadamente dentro dessa obra, isso que nós estamos chamando aqui de colagem intertextual. O que é essa colagem intertextual? É nada mais nada menos do que um monte de recursos intertextuais. Qual é a minha dica? Que você dê uma revisada nisso aí, tá? Quais recursos, Juliana? Referência, certo? Comum, né? Nós poderíamos colocar aqui, além da referência, o pastiche. E além do pastiche, eu colocaria também a paródia, que são alguns dos recursos utilizados fortemente dentro dessa obra. Então, é fácil você encontrar, durante a leitura, referência a Simone de Beauvoir, é fácil você encontrar referência a Dante Alighieri, Carlos Drummond de Andrade, Gonçalves Dias, diversos, né, Shakespeare, diversos autores, né, sobretudo o que a Lorena traz, a música, o tropicalismo, enfim, uma infinidade de temáticas aí, tá? O que eu fiz? Eu trouxe um fragmento aqui da obra para te mostrar um pouquinho sobre como é que essas personagens se comportam, como é que a gente consegue visualizar esses elementos dos quais falamos ainda há pouco, tá? Observa bem a leitura. A mãe era baiana, casada com um holandês, pensou Lorena, assim que o viu. Agora observem bem, isso aqui eu quero que vocês observem. Se o narrador está trazendo a terceira pessoa, pensou Lorena, nós estamos falando aqui do narrador em terceira pessoa. Esse é o foco narrativo, certo? Ele, Paul, o nazista, que se tornou seu Paul, um comerciante tranquilo, apaixonado por música e por Dona Dionisa, ou Jill, como era conhecida, com aquele nome que parecia nunca acabar, Jill. Agora, o que aconteceu aqui? Uma troca, provavelmente, né, de narrador sem o aviso prévio. Isso torna a leitura um pouco difícil. Olha só como continua. Deu leão. Loucura, imagine o nazista com águia no peito, que de repente vai parar em Salvador e se apaixona pela moça de U. E assim nasce Lia de Melo Schutz, que viria a terminar o curso no pensionato Nossa Senhora de Fátima, um pé baiano e outro berlinense, Alpargata Conga. Observem bem. Por que tu estás dizendo, Juliana, que isso aqui é a Lorena que está narrando? Porque Lorena deu um apelido a quem? A Lia, né? Então, provavelmente, essa leitura aqui, da situação toda, dessa exposição que está acontecendo aqui, é narrado por Lorena. A gente está falando aqui do narrador personagem. Narrador personagem, beleza? Normal, né? Comum aconteceu aí. Belezinha? Agora observa só. Voltemos aqui. A forma, né, como tudo vai sendo contado é interessante. Observe o deu de U, né? De U com vários Us. Isso aqui reproduz o quê? Um coloquialismo? Coloquialismo. Certo? Seu Paul, em vez de Henry Paul, né, que é o nome do pai de Lia, né, traz esse aspecto também relacionado a esse vocabulário, enfim, né, coloquial, como estamos falando, certo? E assim nasce Lia de Melo Schutz. Uma outra coisa que eu acho interessante de nós destacarmos aqui é o fato de Lia ter este apelido. Lembra que nós falávamos sobre a plasticidade verbal? Essa palavra que tem uma massa muito forte, que por acaso reproduz alguma coisa que constrói a imagem desse personagem? Lia tem esse apelido, Leão, porque ela tem uma cabeleira grandona, né? Isso reproduz a juba de leão, beleza? Então esse é um elemento que está vinculado ao que nós falamos anteriormente da própria, né, característica aí dos personagens, beleza? Então isso aqui é muito urgente, né, de que nós tenhamos em mente, tá? Posso colocar aqui uma informaçãozinha para você, certo? Essa Lia de Melo Schutz, uma das personagens, né, é militante
ela é objetiva, forte, aguerrida, né, inteligente. Beleza? Então, são algumas das características, né, dessa personagemzinha aí. O que é esse pensionato Nossa Senhora de Fátima, Juliana? É o espaço em que ocorre essa narrativa toda. Esse aqui é o espaço físico. Espaço físico da narrativa. Esse espaço físico, sobretudo, é determinado a partir do ponto de vista de cada uma dessas personagens quando elas estão narrando, tá bom? Narrador-personagem, quem é o narrador-personagem aqui? Lorena. Lorena, né, amiga de Lia, né, e inventiva, criativa, tem muitas informações, né, referências. Eu lembro de uma questão da UEMA, que em outro momento, quando trazia aquela obra Mar Morto, né, faz uma pergunta sobre a característica da personagem. Então é bom que tu lembres isso aqui. A gente pode caracterizar a Lorena, é a pequena burguesa, é a elite, é criativa, tem muitas referências, é intelectual. É intelectual, beleza? Então, todas essas são características, né, relacionadas a esta personagem, certo? Olha só, a leitura continua, né? Quando meu pai, que é distraído, viu de perto o que era realmente o nazismo, arrancou a farda e veio trotando até Salvador. Pensou Lorena. Difícil, quase impossível entender uma fuga dessas, não fosse o cinema. Olha só as coisas aqui que são interessantes de observar. Esse texto tem uma marca gráfica, que são as aspas. Então, essas aspas, elas vão indicar aqui o discurso direto. Discurso direto. Nós precisamos estar atentos porque, em alguns momentos do texto, quando quem fala é o narrador-personagem, ele pode estar fazendo o discurso direto, assim como ele pode trazer a fala literal de uma outra pessoa. E aí, durante este fragmento, ele pode usar os recursos gráficos, as aspas, os travessões, para deixar evidente o discurso direto. Ou ele pode trazer o discurso indireto livre, né, quando ele insere a fala de alguém sem necessariamente avisar de que aquilo está acontecendo. Beleza? Então, dê uma revisada também nos tipos de discursos, né, porque são urgentes, importantes para esse elemento que nós estamos analisando. Tipos de discurso. Ok? Agora observa bem aqui outra coisa. Pensou Lorena. Quem é que está contando isso aqui? É o narrador em terceira pessoa. Isso é um experimentalismo gigantesco, né? Da autora, na verdade. Difícil, quase impossível entender uma fuga dessa se não fosse o cinema. A Lorena só entendia isso por conta do cinema, né? O que isso aqui significa? A alienação da própria Lorena, né? Presa às informações, enfim, que vinham pela mídia. Alienação. Essa personagem tem essa característica, certo? Através do cinema, Lorena já não vira tantos atores atravessarem o Mar Vermelho como Braços, loucura total, esse alemão vindo lá do inferno, velho, sem a farda. Então, isso aqui, né, deixa evidente um pouco a caracterização dessas duas personagens. E, por fim, nós temos ainda uma outra personagemzinha, da qual eu acredito que é importante a gente falar, chamada de Ana Clara. Ana Clara, por acaso, é uma menina frágil emocionalmente, ela tem uma fragilidade emocional, entorpecida, então ela tem uma dependência química. Dependência química, né? Já sofreu violência sexual, sofreu violência, né? Ela é sonhadora e ela busca escalar, bonita, né? Bonita, é a mais bonita de todas. O narrador diz isso, né? Ela busca ascender socialmente, escalar socialmente por via da beleza ou de um casamento por interesses, ok? Então, isso aqui é basicamente, né, uma ideia geral, um apanhado geral do que é essa própria narrativa. Agora eu quero que tu observes o seguinte. Esse texto, de maneira geral, ele traz o quê? Essa fragmentação narrativa que nós conseguimos observar
essa introdução do discurso direto, né, a visão de Lorena e a fala direta de Lia, certo? Mas a fusão com a presença do narrador em terceira pessoa em alguns momentos aí dentro dessa narrativa, beleza? A linguagem coloquial, né, uma característica da época, de o, seu, pô, deu leão, né, que são expressões utilizadas nesse contexto mais coloquialmente. Fluxo de consciência, né, esse pensamento, a Lorena está ali dentro do contexto do quarto dela e ela lembra de quando a Lia chegou até o pensionato, beleza? O flashback, né, olhar o livro, recordou a chegada de livro. Então, aqui nós temos o elemento, né, do fluxo de consciência, uma digressão que aponta para o passado, certo? E a fusão dos tempos, né, cronológico-psicológico, ela está ali vivendo o tempo presente, mas ela lembra do passado, né, quando Lia chegou ali dentro do contexto do próprio pensionato, beleza? Eu vou resumir isso aqui tudo para ti, rapidamente, para a gente poder chegar aí ao final da discussão, né, de todo esse texto. Pensa comigo, nós estamos falando da obra As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, beleza? Então, essa autora, né, Lígia Fagundes Telles, ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Produzir um texto político, mas que ele apareceu como fosse quase um textinho ali feminino, né, a fim de disfarçar, criar uma cortina de fumaça, de modo que o censor não interrompesse, ou melhor, não censurasse esse texto, certo? Então, para que isso passasse despercebido, ela precisou escrever de maneira codificada e fragmentada. Não foi à toa que a Lígia Fagundes escolheu este experimentalismo todo, com essa mistura de vozes, né, dentro da narrativa, com um vocabulário difícil, fragmentado, truncado, porque ela saberia que o censor não daria conta, né, de terminar a leitura. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é essa, que o contexto histórico e político ele é muito utilizado para a construção de toda essa obra. O objetivo principal é representar a história de vida de 3 meninas dentro deste contexto político. Só que essas 3 meninas, elas têm anseios e desejos, mesmo que politicamente isso fosse inviável, né, impossível de se concretizar, sabe? E a Lígia Fagundes traz esses elementos relacionados a questões pessoais fundidos a questões sociais da época, né? Uma maneira interessante que ela encontrou de deixar evidenciar ali a mensagem principal. Eu poderia deixar de dica aqui para vocês, para o final de toda essa revisão, né, que vocês estão fazendo, a atenção, sobretudo, ao elemento do discurso, os tipos de discurso que aparecem aí, ao estilo na adoção do fluxo de consciência, né, a ausência de cronologia e aos demais recursos, né, a digressão, o flashback, relacionados a isso, bem como, né, essa leitura comparada tanto com as menções, as intertextualidades colocadas ali pela própria Lígia Fagundes Telles, um pastiche, uma paródia, enfim, um elemento intertextual como uma referência propriamente dita, mas também, né, com uma leitura comparativa de outras narrativas, como, por acaso, a própria construção do surrealismo, que envereda nesse elemento psicológico, né, já que é uma vanguarda europeia, mas também nós poderíamos falar aqui de uma leitura fragmentada e, por esse motivo, próxima do cubismo. Então, a gente não elimina nessas possibilidades da UEMA construir uma questão que esteja relacionada a qualquer um desses aspectos, né? Paralelamente, é importante que vocês também contemplem aí nos seus estudos elementos, né, relacionados à história, sobretudo, né, à sociologia, à filosofia, na construção dessas personagens que são femininas, tá bom? O silenciamento por detrás da mulher, então a Simone de Beauvoir, né, deve ser referenciada, violência simbólica, trazendo ali o relacionamento, né, das próprias violências que foram experimentadas por cada uma delas, seja no modo de se vestir, seja no modo de tratar, enfim, ou nos preconceitos por detrás disso. Belezinha? Bom, esse foi, né, o suprassumo de tudo que nós podemos aqui, de alguma maneira ou de outra, sintetizar para te preparar para essa prova. Boa prova e até mais!